Meus caros, salve Maria. Estamos aqui para mais um vídeo, que trata da boa educação dos filhos, para o bom desenvolvimento, dos filhos, desenvolvimento em todas as esferas, e mesmo para que essa criança possa perseverar na graça, perseverar na fé. Então, um tema aqui muito importante, que é o ambiente em casa, o ambiente familiar. É primordial, é fundamental para o bom desenvolvimento da criança em vários aspectos. Eu acho que é preciso compreender bem que é um bom ambiente em casa, um ambiente agradável, que permita o bom desenvolvimento da criança, das suas faculdades, da sua inteligência, da sua vontade, dos seus sentimentos, dos seus sentidos externos e internos, a imaginação, por exemplo. A gente precisa de um ambiente familiar saudável, porque sem isso é muito difícil que isso seja corrigido em algum outro ambiente, que seja na escola, que seja na igreja. É preciso ter um ambiente em casa que realmente seja muito favorável. E às vezes a gente tem uma compreensão um pouco errônea do que é um ambiente favorável, do que é um ambiente agradável. Então, vamos considerar alguns aspectos. A primeira coisa que eu gostaria de falar é um ambiente agradável para a criança poder se desenvolver. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que um ambiente agradável para as crianças, um ambiente sereno, é um ambiente que tem regras. Muitas vezes a gente, na nossa concepção, acha que as regras deixam as crianças estressadas, que as regras são um peso para a criança, que as regras vão tornar a criança um jovem ou um adulto revoltado. É uma concepção completamente errada da regra, da lei. É ao contrário, uma regra bem dada, uma regra bem dada, previsível, clara, que dê para a criança a previsibilidade, o que pode, o que não pode, ela saber o que não pode, como não pode, isso deixa a criança tranquila. E não basta só ter a regra, é preciso ter consistência, que ela seja aplicada, a não ser que você diga, agora não se aplica essa regra. Nesse momento não vai se aplicar. E dar as consequências também da regra. O não cumprimento da regra leva a tal punição. Lembrando, punição pode ser até uma coisa relativamente simples. Pode ser mesmo uma correção verbal, firme, mas tranquila, proporcional ao que a gravidade da regra. E também uma recompensa, um elogio, um incentivo quando vai bem. Mesmo quando a gente corrige, a gente incentiva também, mostrando a confiança na criança de que ela consegue melhorar. Então é muito importante, as regras ajudam, as regras ordenam a razão. Uma lei ordena, ajuda a nossa razão a ir para o bem. Para as crianças, a mesma coisa. Então as regras não deixam a criança estressada. Quando as regras são justas, de acordo com a idade, com a capacidade, e se tem consistência na aplicação dessas regras, efetivamente. Então isso é fundamental. E essa consistência deve haver também entre o casal. Não pode um aplicar a regra, o outro não aplica. Um diz que é para aplicar, o outro diz que não. Um diz que tem uma exceção, o outro diz que não. Então, preciso ter essa consistência na aplicação, previsibilidade. Isso é muito importante para um ambiente tranquilo para a criança se desenvolver em casa e na escola, que ela saiba o que ela pode, o que ela não pode, como ela pode, como ela não pode, e que haja consistência na aplicação dessa regra. E isso não vai causar estresse, se a regra é boa, se a regra é justa. Então a regra ajuda a criança a se desenvolver e a se dirigir para o que é bom. Não tem dúvida disso. Esse é um princípio fundamental sobre a lei e sobre a regra, numa perspectiva realmente católica. Dá para a criança um ambiente seguro, da criança poder, então,
saber o que ela pode fazer, o que não pode, o que é bom, o que não é. Ainda assim, ela vai testar limites, vai às vezes até a exaustão, e por isso é importante a consistência. Se a regra foi dada, ela é boa, é justa, preciso manter essa regra, com as suas devidas consequências, né? A regra dá a boa liberdade, a liberdade de se mover no bem, né? E vai educando a criança para a liberdade, para ela saber o que é bom, que ela deve se dirigir cada vez mais, né, sozinha para aquilo, por iniciativa própria, ainda que até o resto da vida a gente precisa de ajuda, evidentemente, de outras pessoas, mas ela vai tender aquilo por iniciativa própria e cada vez mais, né? Então isso é muito importante. Se a gente não tem regras, a criança vai ficar numa situação de ansiedade, de estresse, sempre em alerta. Será que eu posso? Será que eu não posso? Se eu fizer, será que vem um castigo? Às vezes ela relaxa, não vai mais nem pensar, vai fazer uma coisa, fez uma coisa errada, e lá vem então uma punição sem que ela nem soubesse ou esperasse, ou às vezes tem, às vezes não tem, quando vai ter, quando não vai. Então a criança fica ansiosa, fica tensa e, consequentemente, não vai conseguir desenvolver-se, porque essa tensão vai como justamente que sugar a alma da criança. Nossa alma é una, quando ela se aplica a alguma coisa, se nossa alma está ali naquele estado de alerta, né, em ansiedade, ela não vai conseguir se aplicar ao estudo, não vai conseguir se aplicar, é mesmo uma brincadeira, muitas vezes, propriamente dita, né? Então, não tenhamos essa concepção da regra como algo que causa estresse para a criança. É algo que ajuda, se essa regra é boa, se ela é clara, se tem previsibilidade e se tem consistência na aplicação. Muito importante. Consistência na aplicação. Sempre tem uma consequência boa quando se cumpre, né? Ou quando se cumpre nem precisa ter sempre a consequência boa, mas elogiar, reconhecer, saber, né? Pelo menos com certa regularidade. E a consequência ruim quando a regra é descumprida. Sobretudo criança pequena, ela não consegue abstrair a regra e pensar depois no céu que vai vir ou numa consequência que está muito distante. Podem ser coisas bem simples essas consequências negativas, mas que elas venham, que a criança perceba e assim ela se acostuma, né? A criança ainda age muito pelo sensível, né? Às vezes só as nossas feições mudarem já é uma punição suficiente, dependendo do caso, né? Então, e quem aplica tem que estar muito convencido disso, porque muitas vezes, né, a inconsistência, a ansiedade, o estresse vem da insegurança de quem está, né, aplicando a regra. E aí isso passa para a criança. Então, precisa ter muita tranquilidade. Quando for para ser firme, seja firme, com tranquilidade. Sem, né, agir por impaciência, sem agir por nervosismo, por ira, sem ser injusto, mas agir, né? Bem, então, muito importante no ambiente de casa é que haja regras, né? Que tenha previsibilidade, que a criança saiba o que pode e o que não pode, né? Claro que a gente não vai conseguir dar regra para tudo exatamente, mas com algumas regras bem claras, a criança já tem uma boa ideia, né? Ou quando acontecer alguma coisa, você vai dar a regra e a partir dali aquilo tem a consequência, né? Muito importante também para um bom ambiente familiar, para o bom ambiente em casa, para o bom desenvolvimento da criança em todos os aspectos, né? Da religião à saúde corporal, né? Passando pelo aprendizado, pelo convívio social, etc. São as rotinas. É preciso ter uma rotina em casa, né? Uma rotina da família, depois uma rotina um pouco para cada um, conforme também seus deveres de Estado, suas obrigações, né? Os deveres da escola para as crianças, por exemplo, uma tem mais dever, outra tem menos, uma está, né, na pré-escola, outra já está no quarto ano, outro no ensino médio, por exemplo. Então, bom, cada um vai ter a sua rotina também específica. Mas a rotina é importantíssima, porque senão a criança também não sabe o que vem depois, o que não vem, quanto tempo eu tenho, será que já está na hora de brincar, será que não está, será que eu já posso brincar, depois eu volto, será que vai dar tempo, hoje a gente vai dormir que horas, hoje a gente vai jantar que horas, hoje a gente vai almoçar que horas, será que não sei o que, né? A criança vai ficar completamente perdida, né? Então é preciso que os pais estabeleçam uma certa rotina. Não é fácil implementar uma rotina no início, mas depois que ela está implementada, né, todos os esforços para implementar, todo o tempo gasto, entre aspas, para implementar, vai ser recompensado,
com os ganhos de uma rotina, né? E digamos que quanto maior a tendência à confusão na casa, por exemplo, pelo número de filhos, mais é preciso ter uma rotina, mais vai dar trabalho para estabelecer, mas mais necessária ela é. E quando ela existir, mais tranquilidade ela vai trazer. Sem a rotina, a criança pergunta, tá na hora disso, tá na hora de sei o quê, tá não sei o quê. Os pais vão ficando estressados, vão dando respostas também atravessadas para as crianças, perdem a paciência, as crianças também vão ficando mais irritadiças, começa um ciclo sem fim, e a coisa vai se bagunçando cada vez mais. Então é muito importante rotina, né? Na tal hora, né, acorda, faz a oração da manhã, vai para a escola, volta, almoça, descansa, vai brincar, se for o caso, na hora então das tarefas de casa, do estudo, além das próprias tarefas de casa. Então agora é hora de brincar, depois dos estudos, jantar, né, a rotina da noite, oração em família, vai estudar um instrumento, dormir. Bom, por exemplo, né? Ter uma rotina. Claro que vai haver imprevistos, mas imprevistos fazem parte da vida e a gente ensina a criança a lidar com imprevistos, que são imprevistos, justamente, né? Então a rotina, a criança não saber, né, o que ela tem que fazer depois, o que ela vai fazer, qual é o tempo que ela tem, né? Se ela vai fazer isso hoje, se não vai, quem sabe ela quer, aí frustra, né? Ou ela não quer e vai, aí também vai ficar frustrada. Então, a rotina ajuda demais a manter um ambiente familiar tranquilo, saudável, sereno. Não é fácil implementar, vai levar um pouco de tempo, tem que quebrar a cabeça para pensar, encaixar as coisas, vai levar um tempo, um esforço, mas depois que acostuma, a coisa vai. E vai ser muito útil, né? Pois a organização geral da casa também, isso é muito importante, manter a ordem da casa para educar bem as crianças. Então, ambiente onde tem crianças se formando, sobretudo, é preciso manter a coisa bastante organizada. Claro que às vezes são muitos filhos, pequenos, brinquedo para lá, para cá, mas justamente você tem uma rotina com os brinquedos também, de acostumá-los a guardar. Se não guarda, tem uma consequência, né? Não brinca mais, não brinca com esse brinquedo, etc., para elas realmente poderem agir, né? E assumirem também as próprias responsabilidades. Então, a organização é importante, né? Não é que todo dia a casa tem que estar exatamente brilhando, mas fazer o esforço para manter uma organização justa, né, no ambiente familiar. Isso é muito importante. Sem essas coisas, né, sem as regras, sem as rotinas, sem a organização, vai gerando ansiedade, vai gerando estresse, vai pouco a pouco, né, vai tendendo a dominar a alma da criança, o que impede que ela se desenvolva nas virtudes, no aprendizado, na inteligência, na vontade, né, na ordenação das suas emoções. Preciso também no ambiente familiar ter muita harmonia entre pai e mãe, entre marido e esposa. Harmonia nas regras, nos princípios, né? Que estejam de acordo quanto à rotina, organização da casa, divisão de tarefas, e evitar as discussões, as brigas, né? Sobretudo na frente dos filhos, porque os filhos ouvem, prestam atenção, se dão conta, ficam estressados, ansiosos, né? Vai criando estresse tóxico. Numa família em que as brigas são constantes, pode ter certeza, essas crianças, se perseverarem, né, na prática da religião, se perseverarem na graça, vai ser praticamente um milagre. É uma coisa muito séria a ser pensada, né? Num ambiente tenso, nervoso, de disputa, de discussões, de brigas entre marido e esposa, as coisas não caminham. Vai ter crianças, depois adolescentes, completamente impulsivos, né? Não conseguem controlar as próprias paixões, que têm, né, pouquíssima atenção em geral, né? Às vezes uma coisa ou outra vai bem, né? Consegue seguir na aula, mais capaz, né? Por natureza, etc. Mas em outros aspectos vai mal. A questão da virtude, de ter força de vontade, né? De controlar as paixões, as emoções, essa harmonia entre marido e esposa, importantíssima. Sem isso, a educação naufraga drasticamente, né? Outra coisa também é a variação de humor, né? Uma hora o pai ou a mãe brigam com a criança do nada, sem previsibilidade, né? Sem nenhuma consistência, aí depois percebe, nossa, fui injusto, vai lá,
dá um sorvete, dá um abraço, dá 1000 beijos, aí daqui a pouco também briga de novo, a criança não sabe por que que tá agora me dando isso aqui, por que que agora tá me batendo, por que que agora tá, né, gritando comigo. Então essa variação de humor, muito prejudicial, né? E às vezes vem da falta de convicção de aplicar uma regra com serenidade, que é justa, que é boa, né, dar uma consequência ruim, né, quando a regra foi descumprida, fica o peso na consciência e vem. Ou então da falta de domínio de si mesmo. Passou dos limites, agora quer compensar de outro modo, e a criança não está entendendo nada. E ela fica perdida, desorientada, né, ansiosa, né, com estresse, que a gente chama estresse tóxico, justamente. Bom, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Tudo isso, bom, né, a doutrina católica, mesmo uma boa filosofia, né, uma psicologia realista, baseada em São Tomás Aristóteles, já nos mostra tudo isso, né? E aí eu quero mais uma vez vir também a alguns estudos recentes, né, de neurociência e que a gente pode aproveitar e uso isso, né, porque são coisas bem feitas nesse caso aqui e que para convencer da importância, né? Primeira coisa, nem todo estresse é ruim, né? Mas aquele estresse severo, sobretudo, que não passa, né, que poderia ser evitado e no qual a criança não tem um apoio firme realmente para lidar com ele, né? Então, são essas coisas, né? A criança é uma coisa constante, a falta de regra, a falta de rotina, a falta de organização, a falta de harmonia, a variação drástica de humor, são coisas então mais constantes, que vão abalando cada vez mais a criança, ela fica perdida, não consegue fazer as coisas, quase nunca está certa, ou sempre está certa, que também é outro problema, né? E poderia ser evitado, né? E ela não encontra apoio, porque o apoio são os pais, sobretudo, e que estão causando isso em casa, né? Então, muito atento a fazer esse exame de consciência, como é o nosso ambiente familiar, né? E conversar seriamente sobre isso, tem alguma dessas coisas, né? E resolver, né? Entre cônjuges. Bem, então o estresse excessivo, né, impede o desenvolvimento em outras áreas, o desenvolvimento da inteligência, do controle das emoções, né? Ou a criança vai ser completamente descontrolada, muito inibida, né? Não expressa as emoções quando deveria expressá-las de forma ordenada e vai alimentando aquilo ali dentro, uma hora também explode, né? Então o estresse excessivo, né, ativa respostas, né, no cérebro, né, no organismo, e a nossa alma se concentra naquilo e outras coisas não se desenvolvem, né, nesse estresse excessivo, né? Situações ou ambientes, né, caóticos, imprevisíveis, né, ameaçadores, que ativam, né, um modo lutar ou fugir, né? Situações estressantes, ou luto ou fujo. Então, se isso vai acontecendo, né, com frequência, né, a ativação desse modo, que é ocasionado por essas coisas que a gente mencionou lá no início, então a gente vai ter muita dificuldade no desenvolvimento de habilidades das funções executivas, que a gente já falou em vídeos também anteriores, né? No fundo, o desenvolvimento da virtude, né? Então, o desenvolvimento do controle, né, de si mesmo, não vai conseguir ter foco, não vai conseguir ter atenção, não vai conseguir controlar os impulsos, vai ceder às tentações, às distrações, não vai ter memória, não vai conseguir guardar as informações, consequentemente não vai conseguir pensar sobre elas, não vai conseguir planejar, porque tudo é imprevisto, não tem regra, não tem organização, não vai conseguir planejar, não vai conseguir se antecipar, não vai perceber essa regra se aplica aqui, essa se aplica aqui, então eu me adapto por causa disso e disso, a regra muda por causa disso e disso. Não, a criança vai ficar só no estresse e perdida, né? Insegura, né? Bom, e não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir ter uma boa liberdade, porque ela não vai ter os meios para se desenvolver, para agir por ela mesma, né? Bom, e não conseguindo lidar, ela vai ter muitos fracassos, e ela vai achar que simplesmente não é capaz, quando ela é capaz, né?
Só precisa ser bem formado e estar num ambiente favorável a isso, né? Bem, e às vezes tem, né, situações de estresse mais vigoroso, né, da vida mesmo, né? Aconteceu um acidente, perdeu um parente, que seja, essas coisas podem acontecer, né? Mas se não é uma coisa também constante, né? É uma coisa inevitável, imprevista, né? Então, se ensina a criança também a lidar com isso, com muito apoio, com muita tranquilidade, evidentemente também, utilizando os meios sobrenaturais, a oração, os sacramentos, se ela já recebeu os sacramentos, né? Comunhão e confissão. Bem, então, né, as brigas de casal, falta de rotina, falta de regras, né, desorganização, a variação de humor, tudo isso pode causar um estresse tóxico que leva, por exemplo, na escola a criança a não ter foco, a desafiar, né, a ter um comportamento agressivo com colegas, com professores, a não seguir, a não ter vontade de fazer as coisas, não ter força de vontade. Ela acha que não é capaz, ou então em casa ela faz tudo porque não tem regra, então lá ela tem que fazer alguma coisa e não quer fazer, e às vezes se confunde com transtornos, TDAH, né? Transtorno opositor, desafiador, etc. No fundo, não. É porque a criança está no ambiente que não permite que ela se desenvolva. Um ambiente instável, emocionalmente instável, espiritualmente instável, né? Porque não tem a serenidade, não tem a imitação da mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é preciso pensar muito, né? Famílias numerosas é mais difícil, né? Mas família numerosa não justifica perder paciência, né? A falta de uma rotina mínima e assim por diante. Vai ser preciso mais esforço. Deus dá também mais graças, né? Evidentemente. Bom, e então esses estresses, né, esses motivos de estresse tóxico, a gente deve mais bem evitá-los, né, na medida do possível, do que simplesmente remediá-los, né? Claro, né, poderia causar também esse estresse tóxico com a pobreza, né, a desnutrição, a violência mesmo, físico, verbal, né, para com a criança, evidentemente abuso sexual. Mas, bom, essas coisas são mais evidentes, né? Às vezes todas essas coisinhas aqui no ambiente familiar são um pouco mais sutis, né? Esse documento aqui, bom, mais uma vez, né? Center on the Developing Child, Harvard University. Dá para aproveitar também muita coisa nesse aspecto, nesse ponto, né? E a gente sempre lê com base nos princípios católicos, né? Então, esse documento se chama Três Princípios para aumentar, né, o sucesso da criança e das famílias. Ele diz aqui, né, uma coisa necessária é ajudar os pais para que eles tenham as habilidades, os meios para criar em casa um ambiente estável e de apoio para a criança com rotinas consistentes e previsíveis. Então, aquilo que a ciência diz hoje que é bom no ambiente familiar, para que a criança se desenvolva em todos os seus aspectos, tenha domínio de si, né, consiga guardar as informações, aprender, raciocinar a partir daquilo, planejar, se adaptar quando tem que se adaptar. A igreja sempre falou, mas a ciência comprova. Mais uma vez, eu me apoio nisso aqui, me apoio bastante, né, nesses estudos científicos de pesquisa séria, com grupo de controle, etc., justamente para incentivar, né, para que se convençam que esse esforço vale a pena, que é necessário e que é mesmo devido, né? Então, bom, justamente, né, nós temos então esse estresse tóxico que nós falamos e tem o estresse positivo, né? Em geral, um estresse moderado, né, passageiro e com respostas coerentes, né? Dá-se para a criança um apoio para que ela possa responder, aprender a lidar com a frustração, com a dificuldade, né? Com a correção, né? Com a dificuldade de não estar entendendo matemática, de não estar entendendo português, por exemplo, né?
Então, um estresse, né, chamado assim positivo é importante e necessário para o bom desenvolvimento da criança, né? Então, às vezes, qualquer estresse é ruim. Então, se eu der uma regra e depois eu tiver que dar uma punição, punição conforme a gente falou, né? Pode ser coisa bem leve, né? Dependendo da regra descumprida, sempre proporcional, né, à importância da regra. Então, às vezes, não, porque eu não vou corrigir, não vou fazer isso, não vou exigir tal coisa que vai causar um estresse. Não, se é bom, se é justo, se é proporcional, exigir vai causar um certo estresse, vai, porque a criança vai ter que fazer o esforço, né, para estar naquele comportamento que é esperado dela e que é bom para ela. Mas é um estresse positivo, que ajuda a lidar com as frustrações, com a dificuldade, né, encontrando os meios para superar também as dificuldades, né, em particular, claro, a graça, apoiando-se em Deus, né. Então isso é muito importante, e a ajuda do adulto, dos pais em primeiro lugar, para aprender a lidar com essas dificuldades, com os estresses na escola. Teve uma dificuldade, chamou a atenção porque estava, né, com o tênis errado, ou não ganhou o prêmio da campanha das virtudes na semana, ficou frustrado. Então vamos aprender a lidar com isso, tirar os frutos, né, de tudo isso para poder colocar em prática e melhorar as coisas, né? E assim vai, né? Cada indivíduo, né, que tem um ambiente favorável na família para desenvolver, vai ajudar a própria família, vai ajudar a sociedade, né? Vai ajudar a escola, vai ajudar a igreja que frequenta, né? Vai ajudar a capela, a sua paróquia. Então, um ambiente bem regulado ajuda muito, né? Acalma as crianças, dá segurança para elas, previsibilidade, elas sabem o que pode, não pode, o que é esperado, o que não é. Elas vão tender a se adaptar, vão provar, vão evidentemente testar até o limite, né? Muitas vezes, mas mantendo a consistência, a tranquilidade e a firmeza é plenamente possível. Pouco a pouco, né? Com as regras bem estabelecidas, bem observadas, né? Com previsibilidade, consistência, com rotina, com organização, com harmonia entre os cônjuges, né? Com humor estável, as coisas começam a caminhar. As crianças vão se acalmando, consequentemente os pais vão se acalmando, e se cria então um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso, que vem da falta de regra, ou da inconsistência na aplicação das regras de justo, arbitrário. Às vezes tem consequências, às vezes não tem, às vezes tem reconhecimento, às vezes não tem rotina, não tem organização, não tem harmonia, briga o tempo inteiro, discussão, discordância, né? Aquele ambiente tenso, e aí é um ciclo vicioso. As crianças ficam estressadas, os pais ficam mais estressados ainda, as crianças agressivas, irritadiças, os pais então também, e assim vai num ciclo basicamente sem fim. Acho que é possível cortar e dar um fim, evidentemente, a esse ciclo. Então, o estresse tóxico, que vem dessas coisas mais sutis, né, no ambiente familiar também, impede pensar, guardar na memória, aprender, controlar os impulsos, se adaptar, planejar, viver em sociedade. Exige esforço. As regras, ser consistente na aplicação. Às vezes, nós já falei 1000 vezes, não tem jeito, não vai, né? Se a regra é justa, parou, está adaptada à idade, à condição da criança, então é preciso ter consistência, né? Regra, rotina, a organização, a harmonia e estabilidade de humor. Então, isso vai permitir que se tenha aí um ambiente agradável, um ambiente bom, saudável, que permita o bom desenvolvimento da criança, né? Muitas vezes a gente acha que não, mas, né, o adolescente, o adulto, primeiro vai se afundando em pecados mais graves, depois pode até chegar a perder a fé, muitas vezes porque esse ambiente, né, familiar inicial, e é muito importante na primeira infância, dos 0 aos 6 anos, né? Dos 3 aos 5 anos em particular, é um período importantíssimo no desenvolvimento da criança, né? Que vai firmar as bases para ela ter virtude daqui a 2 anos, né? Com 7 anos, em torno dos 7 anos. Então, muitas vezes, né, essa dificuldade na adolescência, e às vezes até chegando à perda da fé, muitas vezes é pela falta desse ambiente saudável, agradável e sobrenaturalmente, inclusive, também, né, saudável e agradável para o desenvolvimento
das virtudes e da inteligência, da vontade, do domínio das emoções, etc. Então, peço que pensem bastante nisso, coloquem a mão na consciência e vejam, né, o que devem procurar melhorar no ambiente familiar. Salve Maria. Deus abençoe.